Você entende? Por exemplo, exercício físico é muito bom. Aliás, é fundamental. Mas se fizer demais, acarreta prejuízos. Tomar água é muito bom, mas se toma água em excesso, prejuízo. Dormir é muito bom, dormir é necessário. É fundamental, aliás. Mas dormir demais trará prejuízos. Vale dizer isto para que não venhamos a confundir. Não, sejamos equilibrados. Não tem problema. Eu tomo uma bebidinha ali, eu tomo um chazinho de hibisco acolá, e então eu equilibro. Ou eu vou consumir um pudim, aí depois eu vou comer uma maçã. O excesso na ingestão do melhor alimento vai produzir um estado mórbido dos sentimentos morais. E se o alimento não for o mais saudável, os efeitos serão ainda mais danosos. Qualquer hábito que não promova o perfeito funcionamento saudável do organismo humano degrada as mais elevadas e nobres faculdades. Os maus hábitos no comer e beber conduzem a erros no pensamento. Os maus hábitos no comer e no beber conduzem a erros no pensamento e na ação. A condescendência, ou seja, a liberdade que você dá com o seu apetite, fortalece as tendências animais, dando-lhes ascendência sobre as faculdades mentais e espirituais. Pessoas que não têm domínio sobre o seu apetite são pessoas que facilmente são vencidas por outras demandas. Se elas não têm consideração em moderar os seus hábitos, elas não têm consideração em moderar as suas palavras, elas não têm consideração em moderar os seus pensamentos, elas não têm consideração em moderar a vida. Prova disso é que ela não modera o seu apetite, ela come de tudo a qualquer hora, ela bebe de tudo, ela não põe freios ao seu apetite. Veja, ainda está repercutindo bastante a morte daquele rapaz, o MC Kevin, e os relatos é que ele e os seus amigos beberam muito. Estavam drogados, embriagados, e eles perderam o senso, perderam o juízo a respeito do que estavam fazendo, e aquela era uma prática, era um hábito da vida daqueles jovens, como é o hábito da vida de muitas pessoas. Só que nós olhamos para uma situação como aquela, de um rapaz que aos 23 anos pula da janela de um hotel, certamente sem saber o que estava fazendo, sem medir as consequências do que estava fazendo, mas uma vida corrompida por hábitos e mais hábitos e mais hábitos, que culmina sempre com a derrota quando nós não somos freados em nossos desejos, em nossos prazeres. É jovem, tem dinheiro, tem amigos, tem como usufruir dos prazeres, não põe freio. Era casado, mas estava com uma outra mulher. Não tinha freio para nenhum dos seus desejos. Porém, a gente olha e diz assim, bom, mas não eram cristãos, não eram, poxa, não era um modelo a ser seguido, mas vamos olhar para a nossa prática cristã. Quantas vezes também nós somos irrefreados nos nossos desejos? Quantas vezes nós mesmos que somos cristãos não temos limites para o que nós comemos, para o que nós bebemos? E nós usamos expressões como aquela que eu usei anteriormente, que vulgarmente falamos enfiar o pé na jaca. Pessoas que estão declarando com sua própria boca que elas estão ali decidindo a que elas não irão frear os seus desejos. Nós também vivemos sob o efeito de drogas que nós consumimos, ainda que não sejam aquelas drogas tomadas por aqueles rapazes e como outros, mas nós também vivemos sob um efeito pesado
das nossas próprias decisões tomadas sem refletir, e somos drogados pelo que nós comemos e pelo que nós bebemos irrefletidamente, e que atrai sobre o nosso corpo maldição em lugar de bênção. E muitas vezes, nós não, que é o fundamental assim que você lembre, que há implicações seríssimas quanto à nossa vida espiritual. O convite é que nós venhamos a nos abster, a abrir mão dos prazeres carnais que combatem contra a alma. Sabe quem diz isso? Pedro. Anota aí, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, 1 Pedro 2, 11, Pedro vai nos dizer que nós devemos combater os desejos da carne, porque estes desejos da carne combatem contra a alma. O que a gente faz na prática implica bem ou mal para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa espiritualidade também. Entendam isso. Daniel estava considerando a sua espiritualidade quando ele considerou a sua inteligência, o seu raciocínio, o seu bem-estar, os seus músculos, o funcionamento do seu corpo, ao pedir que o seu alimento fosse um alimento simples, diferente do alimento chamado iguarias do rei, aquelas misturas, alimentos indevidos e que um hebreu não deveria comer. Sobretudo, Daniel estava considerando, não era sua barriguinha sarada, o seu músculo para fazer pose de bonito ou de bonita para as mulheres, barriguinha sarada, enxuta. Não era isso que ele estava levando em consideração em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele considerava que ele tinha sua mente para ser guardada, ele tinha os seus pensamentos, ele tinha uma pureza para considerar. E como ele considerou a pureza, a espiritualidade, o fazer a vontade de Deus, estar disponível ali como instrumento de Deus, em resposta veio saúde para todo o corpo. E a sua aparência, como a aparência dos seus amigos, também apareceu melhor. Mas, sobretudo, o que impressionou ao rei foi que eles se saíram bem, Daniel e seus amigos se saíram bem em todas as questões, mais do que todos ali que foram testados pelo rei. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, quando você busca fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, o resultado nas demais áreas da vida serão vistos. O ensino bíblico não exerce muita impressão na vida, na mente de muitas pessoas, porque muitas vezes a mente destas pessoas está embotada, está como que sob nuvens. Ela não tem uma percepção refinada, ela não tem uma atenção refinada, porque essa atenção é de uma mente que não está limpa. É uma mente que está embotada, está ali com uma penugem ou com uma ferrugem por causa dos maus hábitos. Uma senhora, por muitos anos pretendia estar santificada, fez a declaração de que se devesse escolher entre o seu cachimbo e o céu, ela diria: adeus, céu. Eu não posso vencer o meu apego pelo meu cachimbo. Eu não vou trocar o meu cachimbo, porque o meu cachimbo é parte de mim. Quem disse isso foi uma mulher lá no passado que fumava cachimbo, mas que se justificava dizendo que o que importava era ter Jesus no coração. Ela dizia que estava santificada, que ela amava a Deus, amava Jesus Cristo, mas que o cachimbo era só um cachimbo. Mas Deus sabia do seu amor a ele. Mas era um tipo de amor que, se pedisse para ela escolher entre o cachimbo e Jesus, ela escolhia o cachimbo. Você entende? Muitas vezes nós estamos fazendo como aquela senhora que carregava um ídolo. Ela tinha um ídolo
Ela idolatrava o seu cachimbo, o seu cachimbo, que era o símbolo do seu apego, que significava o seu apego, o seu vício, a sua escravidão. E ninguém que esteja em Cristo deva achar natural ser escravo de alguma coisa. Cristo nos liberta. Nada pode ser objeto de me escravizar. Eu sou livre. Esta mulher, quando ela diz eu não largo meu cachimbo por nada, ela declara que ela não é livre, mas que ela escolheu estar acorrentada ao seu desejo. Onde quer que estejam aqueles que são verdadeiramente santificados, elevarão a norma moral, preservando os hábitos corretos e a semelhança de Daniel, apresentando a outros um exemplo de temperança e renúncia própria. Todo apetite pervertido torna-se um desejo adverso. Tudo que é incompatível com a lei natural cria uma condição doentia da alma. A condescendência com o apetite produz um estômago doente, um fígado entorpecido, um cérebro embotado e, por consequente, perverte a índole e o espírito do ser humano.